Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Leide, para quem não me conhece, aqui do canal Leide Atelier, canal de pintura em tecido. Hoje nós vamos trabalhar um novo projeto. Vem comigo! Ok, vamos aqui fazer um sombreado com erva doce. Vamos acrescentar depois vermelho vivo, uma misturinha de vermelho vivo com branco. E aí você vem fazendo o sombreado aqui dentro do vaso, entre as folhas, o caule, mesclando bem a tinta, usando diluente. Esse é um projeto novo de uma apostila que logo logo vai estar pronta. Ainda posso fazer algumas mudanças, algumas alterações, mas no momento vai ficar desse jeito. Vou deixar o meu contato na descrição do vídeo. Quem quiser mais informações ou adquirir o projeto, aí vamos aqui com sépia preencher aqui o caule das rosas, pois ele vai estar dentro do vaso. Então vamos preencher, continuar com o sombreado, esperar secar, depois a gente volta para fazer a transparência do vaso. Os pincéis usados, o mesmo da série 421, número 4, 6, número 2, os meus, né? Mas você aí pode escolher o seu próprio pincel, vai se adequando com o que você tem, só não deixe de fazer. Você pode preencher também com filete, enfim, da forma que a gente consegue, que a gente pode fazer, a gente faz. E claro, vamos colocar um pouquinho de luz, usando branco, usando o marfim também, se você não tiver branco no momento, ou se você preferir a luz, pode ser com marfim, fazendo um sombreado desse outro lado aqui do vaso. Vermelho vivo, como eu já havia falado antes, mistura um pouquinho de vermelho vivo com branco, ele vai ficar num tom de rosa clarinho, mais ou menos, vermelho clarinho, e vai também usando o erva doce para fazer um fundo. Ele pode vir entrando aqui na parte do vaso também com
Como o nosso vaso é transparente, a transparência ela te permite ver um pouco o lado de lá, né? E aí você coloca um pouquinho de cor, como se fosse o fundo de uma parede, ou, né, a mesa, enfim. Esse pincel aí é um pincelzinho para maquiagem, uma brochinha, e eu gosto dele para fazer esse sombreado aí. Uso o pincel Pituar, porém esse que eu tenho aqui no momento ele é bem grande, então nem sempre eu uso bem pouco mesmo, só para gráfico bem enorme. Mas esse aí eu gostei e fica a dica, quem quiser experimentar, ele é maravilhoso, dá para usar muito bem. Colocando um pouquinho de sépia, como se fosse um chãozinho para as pétalas caídas no fundo do vaso, colocando uma sombra com sépia. Apenas acrescentei o sépia nas cores que eu já falei. Usando um pouquinho de diluente para que a tinta feche a trama do tecido e espalhe uniforme. E não tem segredo. Com uma foto ilustrada, colorida, com um guia de cores, com um gráfico, qualquer um consegue fazer. Enquanto seca um pouco, vamos pintar uma rosa. Essa rosa, nós vamos usar vinho e uma misturinha de vinho com branco. Eu quero ela um pouquinho mais clara mesmo. Antes eu já tinha feito uma base com branco diluído na água e esperei secar. Aqui é vinho puro, o miolo da rosa. Um pouco de vermelho profundo. E branco é a parte de cima, onde eu quero luz. Ou então, essa luz mesmo pode ser feito com a misturinha que eu fiz de vinho e branco, eu acho que vai ficar melhor. Com branco, vamos ver se fica melhor essa luz, mas para não ficar assim, aquela diferença enorme, com branco nós vamos aqui mesclando a misturinha já com branco. Ele vai tirar aquela luz muito forte do branco. Mas é isso mesmo, aqui nós vamos então, depois a gente volta
esperar secar um pouquinho essa parte aí e a gente volta fazendo os cortes da rosa. Mas as cores vai ser essa mesma, é a misturinha e depois branco, mesclando bem para fazer a luz. Aqui vamos continuar e vamos para as próximas pétalas. Aqui só pausei o vídeo um pouquinho para mudar a posição da câmera, para ver se fica melhor aqui para vocês entender o que eu estou tentando passar, tentando mostrar. Para quem não pintou ainda ou está iniciando na pintura, quem deseja pintar rosas, essa é uma técnica que para mim foi a mais fácil para chegar a esse ponto. É lógico que preciso aprender muito ainda para ficarem perfeitas, mas a melhor forma que eu encontrei para pintar rosas foi assim. Aqui vamos separar o cálice da rosa. Essa rosa, no caso, ela vai estar de cabeça para baixo, né? Virada. E aqui eu coloquei um pouquinho de vinho para fazer uma sombra embaixo aqui do cálice da rosa. E já mesclando com um pouquinho de diluente para ver se a gente não deixa aquela cor muito forte. Para essa rosa não ficar com um tom muito forte. Mas mesmo assim, acredito que não é esse o tom que eu quero para essa rosa. Vou clarear com um pouco mais de branco. E assim funciona. Nenhuma pintura vai ficar igual. Pode ficar parecida, mas igual fica não. Então, se você quer fazer... eu prefiro uma cor mais escura, não quero colocar tanto branco, ótimo. Eu quero ela bem mais clarinha, coloca mais branco. Dissolve mais, põe mais branco no vinho aí no caso, que ele vai ficar um tom bem mais claro. Ou quando você vier já fazer o corte da rosa, das pétalas, aí você vai acrescentando e mesclando bem. O branco não é só colocar as camadas de branco e deixar aí. Fazendo aquela divisão, tem que mesclar uma cor na outra. Como eu já havia falado antes, em 2008 foi o meu primeiro contato com a pintura. Desde então, foi uma experiência maravilhosa. Tá, enquanto vamos terminar essa rosa, eu vou contar para vocês o que me aconteceu em 2008.
Passando ali pela minha rua, de repente vi uma loja nova, umas 4 mulheres em volta de uma mesa. E eu falei, nossa, o que aquelas mulheres estão fazendo? Vou lá ver. E chegando lá, tinha uma professora dando aula de pintura. O básico, mas para mim já... O básico que eu falo é que era frutas, maçã, era laranja, limão, pera, morangos, folhas e algumas florzinhas, tipo flor do campo, bem simples. E ali eu perguntei para ela se eu poderia participar para aprender alguma coisa, será que eu conseguia? E ela disse que sim, com certeza eu ia conseguir. Então, gente, voltando aqui na rosa, estou conversando e não estou explicando o que aconteceu. Voltando aqui com os cortes da rosa, apenas acrescentei a misturinha, só para clarear mais, para deixar essa rosa mais clara mesmo. Essa misturinha de branco e vinho. E com o cantinho do pincel, a tinta só voltada para o lado de fora, você vai girando o pincel de forma que você acompanha aí, tipo uma meia lua, né? Não é um círculo, mas também não é com pincel reto. E você vai, eu tentando aqui não deixar minha mão na frente, mas não tá dando certo. Voltando lá na história, de quando eu iniciei a pintura. Eu perguntei à professora ali então o que eu precisava para participar ali com elas uma vez por semana. Toda quinta-feira eu estava ali e ela me disse, não, você traz um pano, traz a tábua e pincéis e tinta que a gente vai te ajudar. E eu estava ali todas as quinta-feiras, nossa, eu ficava ansiosa, sabe? Voltava para casa feliz porque eu tinha conseguido pintar um morango. E na outra quinta-feira eu tinha conseguido mais ou menos uma pera, uma laranja, uma maçã. E isso não demorou muito tempo, 2, 3 meses, eu voltei lá e simplesmente a professora tinha ido embora, apenas deixou o recado que não ia ter mais aulas de pintura. Agora pense na decepção. Nossa, fiquei arrasada. Era a minha motivação de toda quinta-feira, levantar cedo e me programar ali o dia para no final da tarde estar ali pintando, feliz da vida. Eu voltei decepcionada. Mas depois a gente descobriu que ali tinha um apoio político, enfim. E assim que passou as eleições, nós perdemos ali o que a gente acreditava que ia ser uma aula assim de 1 ano, ia ser um aprendizado maravilhoso para nós.
Enfim, voltei para casa e pensei, poderia continuar, mas naquela época na internet eu não tinha acesso ainda. A internet era em Lan House. Não tinha acesso a computador para ir lá na Lan House. O tempo era pouco demais para quem não sabia nem mexer, nem ligar um computador, então foi bem complicado. Consegui alguns riscos e em casa sozinha eu ia pintando com algumas cores que eu ia comprando. Olha aí, essa rosa tá demorando demais porque realmente eu resolvi clarear mais, ou seja, misturar mais branco mesmo. A imagem do meu celular não tá legal, então não dá pra ver bem, mas muda totalmente a cor da imagem para a cor real mesmo da pintura no pano mesmo aqui. Eu tenho que fazer uma nova configuração ou comprar uma boa câmera. Por enquanto, vou tentar com essa mesma. Ok, então eu acreditei que eu ia conseguir pintar alguma coisa sozinha, sem a ajuda de ninguém, nem internet, nem YouTube. E não consegui. Eu fazia ali aquelas pinturas que eu aprendi com ela, que foi algumas frutas. Eu não tinha anotado nada, então eu não me lembrava mais as cores que foram usadas, né? Então, sem sucesso, eu fiquei apenas na expectativa de um dia conseguir alguém para me dar uma outra aula, né? Os anos foram passando e uns 3, 4 anos depois foi que eu consegui acesso à internet. Aí pelo YouTube e acompanhando alguns vídeos, comprando algumas tintas ali, o que eu conseguia, com dificuldade. Só que aí não tinha aquele acompanhamento, não tinha aquela questão de ter alguém para te orientar. Ia lá, comprava. Tipo, você vê uma pintura linda e fala, nossa, eu quero pintar esse gráfico. Só que se você não tiver uma orientação, quais os pincéis e tintas, cores, o guia de cores, você vai acabar comprando coisas ou cores que você não vai usar depois. As minhas tintas venciam rápido, porque eu comprava tinta que depois eu não tinha nada para combinar com aquela tinta, com aquela cor. E eu usava muito pouco. Então, com isso, eu fui ficando desmotivada e eu pintava pouquíssimo. E eu não tenho foto das minhas pinturas dessa época. Como eu já falei, não tinha celular, não tinha câmera e nem acesso à internet nesse período. Eu tenho depois de, eu não me lembro, 2012, 13, 14, 15,
tenho lá no Facebook. Hoje eu coloco o antes e o depois dessa época. É uma pintura bem escura, não pintava rosas, era mais frutas. E era uma pintura bem escura, sem luz. E o sombreado também era bem diferente, né? Era aquele sombreado muito grande que estragava a pintura. Então, não pintava com frequência. E também não acreditava que ia conseguir melhorar a minha pintura. Rosas, eu assisti vários vídeos, porém eu não acreditava que eu ia conseguir pintar nem assim, nem parecido com isso, porque eu achava muito difícil. Em 2019, quando eu pensei em pintar rosa, eu tentei a minha primeira rosa, eu não gostei do resultado e achei muito complicado. Mas hoje, com esse método, essa técnica que a Marta Beatriz trabalha, facilitou para mim. Encontrei ela nos vídeos aí, no canal dela, e lógico que um dia eu vou chegar lá, sem dúvida. Acredito que um dia eu vou chegar lá. Ela me ajudou, facilitou a minha vida com a pintura, sim. Mas, sem dúvida, temos que buscar melhorar a cada dia. Aqui eu estou apenas colocando um pouco mais de contorno com branco. Tirando aquelas imperfeições, contornando, mesclando ainda branco com a misturinha que eu já falei antes. E vamos voltar ali para a parte do vaso, para começar a transparência. Ou seja, se nós formos olhar para as dificuldades, simplesmente falar não consigo, não dá, não tem como. Se eu tivesse olhado, eu não estaria pintando, nem tinha conseguido. Mas chegar até aqui, que para mim já tá maravilhoso. Porque no início não é fácil para ninguém. Mas se você insistir, se você quer, vai tentando e foco naquilo que você quer. Onde alguém me falou, seus olhos te levam para o seu objetivo. Se você quer conseguir, se você foca, se você olha para aquilo ali, você vai conseguir. Mas se você olhar só para a dificuldade, só para os obstáculos, então não consegue. E aqui com o pincel filete, se preferir, vamos já colocar em todas as rosas que eu havia esquecido o pólisinho da rosa.
Vamos aqui fazer esse botão para vocês acompanhar. É branco e a mesma misturinha, mesma cor que eu usei na rosa, vou usar no botão. E vinho na parte escura. Vamos usar vinho mesclando aqui com o branco. Ainda com o pincel filete, vamos colocar apenas uns contornos, uns detalhezinhos, né, diluindo aqui o vinho com um pouquinho de água para fazer esse processo, esse acabamento.